Oi pessoal, Ana Campagnolo de novo, essa é a nossa terceira aula do curso sobre feminismo. E como vocês se lembram ainda, nós falamos na aula passada sobre o mundo do trabalho, a inserção no mundo do trabalho, como isso se deu de uma forma histórica e quase que naturalmente em decorrência da primeira revolução, das duas fases da Revolução Industrial, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, de crises econômicas, da natural transição do feudalismo para o mercantilismo, depois para o capitalismo, como a mulher foi se inserindo no mercado de trabalho a partir destas crises e não de pautas políticas ou ideológicas. E lembram também que nós encerramos a aula falando sobre, afinal, quais seriam os interesses dos capitalistas e quais seriam os interesses dos socialistas ou marxistas na inserção da mulher do trabalho, no mundo do trabalho. Por que, na verdade, ninguém é contra a inserção da mulher no mercado de trabalho? De que forma isso se construiu um falso tabu de que as pessoas não querem que as mulheres trabalhem, né? Sendo que tanto capitalistas liberais, como nós vimos no caso do John Stuart Mill, quanto os marxistas vão defender sim a inserção das mulheres no mercado de trabalho. O nosso foco na aula 2 foi principalmente o mundo do trabalho e o nosso foco na aula 1 principalmente a revolução sexual. Nós não falamos de sexo na aula 2, porque estávamos concentrados em mudanças econômicas da sociedade, relacionadas à esquerda e à direita. Hoje, na terceira aula, nós vamos falar sobre trabalho sim, mas o assunto sexo, revolução sexual, libertinagem sexual, divórcio, aborto, vai voltar para o nosso assunto, para a nossa pauta, porque está relacionado também às pautas de esquerda. Se nós nos concentramos lá na aula 2 em falar um pouco mais sobre os liberais, aqui na aula 3 nós vamos falar somente sobre os marxistas, os socialistas, enfim. Qual o interesse dos comunistas, dos pensadores de esquerda na inserção da mulher no mercado de trabalho? Lembrando que esta inserção aconteceu naturalmente, apesar dos interesses capitalistas e socialistas estarem se manifestando com o passar do tempo. Vamos lá. 1848 era um ano-chave na nossa segunda aula e aqui também é um ano-chave na nossa terceira aula, porque foi em 1848 que foi publicado o Manifesto Comunista de Marx, na Alemanha. Alguns anos depois nós veremos a Revolução Russa acontecer em 1917, com duas fases, uma em fevereiro e uma em outubro. Falaremos um pouco sobre isso também. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos começava a viver em 1920, por exemplo, os anos dourados, né? Uma fase de ascensão econômica. Aí tem a crise de 1929, os Estados Unidos entra em crise, o mundo todo na Grande Depressão, mas depois os Estados Unidos conseguem se reerguer, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e aí começam novamente o bem-estar social, né? O sonho americano, os eletrodomésticos, a vida da doméstica, aquela propaganda da família, da propaganda de margarina, né? Então isso vai tendo algumas transformações no mundo. De um lado, os socialistas estão se cimentando, né? Estão se definindo, estão tomando poder na Grande Rússia, fundindo ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os capitalistas também estão se definindo com a prosperidade, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um grande modelo. E aí a gente vai ter a esquerda e a direita já bem caracterizadas aí nessa luta da Guerra Fria, distinção entre direita e esquerda, que, como nós vimos na aula 2, começa lá na Revolução Francesa. Bom, nessa aula o assunto sexo vai voltar. Ele não estava na segunda aula, porque eu já expliquei isso rapidamente para vocês. Foi um assunto que caiu em desuso, ficou tão mal falado após a derrocada da Revolução Francesa, que por uns 100 anos as pessoas não ficaram mais fazendo propaganda do divórcio, do amor livre, do poliamor e etc. Mas aqui esse assunto vai voltar relacionado às pautas marxistas. Bom, em 1884, Engels publicou esse livro aqui. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Lembram que em 1848 sai o Manifesto Comunista. 1884, vira o último ano, sai a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Esses textos, os textos contidos nesse livro são principalmente inspirados em Karl Marx, que já morreu, né, na época da publicação. O Engels vai publicar isso também em uma homenagem, em memória ao Marx.
Então, os textos do Marx estão muito bem representados nessa obra, e também a abordagem sociológica e história do Lewis Morgan, que vai falar sobre a sociedade, a civilização antiga, etc. São as bases teóricas principais para esse compilado que o Engels vai apresentar para o mundo. Em 1884, então, nós vemos esta publicação marcar definitivamente o casamento entre o movimento feminista e o marxismo. Com certeza, a maior parte das mulheres feministas que você que está nos assistindo conhece hoje é também marxista, é de esquerda, é alguma coisa ligada à esquerda. E nós veremos por quê, principalmente porque, lembra que na primeira aula eu reforcei muito, bati muito nessa tecla. O movimento feminista, ele não tem a ver com direitos civis, com igualdade jurídica, com direito à herança, direito à propriedade, direito a voto, direito ao trabalho. Isso tudo tem a ver com o John Stuart Mill. Nós falamos dele na segunda aula. Tem a ver com o liberalismo, tem a ver com Ludwig von Mises, com Hayek, tem a ver com os liberais, né? Os clássicos, neoclássicos, enfim. A ideia que realmente marca o movimento feminista, e isso ficou muito claro na nossa primeira aula e vai voltar agora, são as pautas sexuais ligadas à revolução sexual. E vamos ter que relembrar aqui qual é o conceito de revolução sexual. Vocês lembram que nós falamos isso na aula 1, mas pode ter se esquecido por algum momento. Então vamos lá. Revolução sexual é o uso político das fraquezas, dos pecados ou das práticas sexuais ou desejos sexuais. Então, não é um simples pecado. Então, por exemplo, você cometeu um adultério, fornicação, masturbação, sei lá, coisas que são pecado, elas são simplesmente pecado. E isso aí já existe desde que o mundo é mundo, certo? Agora, o conceito de manipular desejos, impressões, vontades, sensações, fraquezas sexuais com finalidades políticas, isto sim é a revolução sexual. E é o que nós veremos se manifestar mais claramente aqui no casamento perfeito, no casamento mais lindo do século XIX, que é o casamento entre marxismo e feminismo. Quais são as principais teorias do Engels aqui nesse livro? Primeiro, ele começa fazendo um resgate da história dos grupos matriarcais. Se existiam esses grupos, onde existiam, como se organizavam. É lógico que o Engels vai fazer uma defesa dos grupos matriarcais, mas fica bastante óbvio aqui nesse livro que mesmo que esses grupos tenham existido, e há daí também muita polêmica, existiram, não existiram, foram significativos ou não foram, eram grupos tão insignificantes que não merecem estudo ou realmente foram relevantes, é possível voltar ao matriarcado, enfim, essas questões. Apesar de todas essas questões e da defesa que o Engels vai fazer, fica muito claro pra gente aqui que todas as civilizações matriarcais citadas como exemplo, elas são primitivas. Elas são em nível de progresso, civilização, moral, elas são inferiores ao que a gente conhece como patriarcado. Então, você tinha uma economia basicamente de subsistência nesses modelos matriarcais, né? Onde as mulheres controlavam a família e a sociedade. Então, ele vai fazer um resgate desses possíveis povos matriarcais e vai falar sobre o surgimento da família monogâmica, e aí com a família monogâmica heterossexual, e como disso advém a noção de direito pátrio, de patriarcado. Então, o matrimônio é o bem da mater, é o bem da mãe. O matrimônio é o bem da mãe. O patrimônio são os bens do pai. Então, o matrimônio está ligado aos filhos, à criação dos filhos, ao casamento. O patrimônio está ligado aos bens, à representação pública, à defesa à representação daquela família na sociedade, enfim, patrimônio e matrimônio, mãe e pai. E ele vai explicar que as sociedades patriarcais são, em essência, sociedades opressoras, né? Então, vou mostrar um pouco, a gente vai ver alguns trechos do livro, peço que você preste atenção, é bem chato quando alguém está lendo e a gente não está acompanhando, né? Então, você presta atenção aí que eu vou explicar para você. Lá na página 83, nós temos o seguinte trecho do Engels sobre as famílias monogâmicas. Ele diz o seguinte: a família monogâmica nasce, conforme indicamos, da família sindiásmica no período de transição entre a fase média e é um dos sintomas da nossa civilização nascente, tá? Então, a nossa civilização de hoje, a civilização ocidental, a civilização patriarcal também no Oriente que nós conhecemos, ela é fundamental
é fundamental para essa nossa civilização, esta família monogâmica patriarcal. No que se baseia, segundo as ideias de Engels, esta família monogâmica baseia-se no predomínio do homem. Sua finalidade expressa é a de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível. E exige-se essa paternidade indiscutível porque os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão um dia na posse dos bens de seu pai. Então veja, aqui na página 83 ele está fazendo uma ligação entre família e propriedade privada. Essa é uma ligação bem visceral, é fácil de compreender. Antes da gente ter filhos, a gente gasta todo o nosso dinheiro comendo milkshake. Quando a gente tem filhos, a gente começa a pensar, o que eu vou deixar para o meu filho? Para quem vai ficar no meu capital? Será que ele vai ser um bom administrador da minha empresa? Preciso ajudar o meu filho a melhorar de vida, a fazer uma faculdade melhor que a minha, a ter uma vida melhor que a minha. A gente começa a pensar em passar a propriedade adiante. É uma noção bem visceral, bem instintiva e que, segundo a análise sociológica que o Engels vai fazer aqui, entre vários outros argumentos, é o que move o surgimento da propriedade privada, o capitalismo, que é opressor, óbvio, e que faz parte desse sistema que nós conhecemos hoje, e o Estado. Então, toda a opressão do mundo que existe, na cabeça do Engels, ela é baseada nesta opressão primária, que é a opressão do homem sobre a mulher. Lógico que para todos nós, que somos cristãos, conservadores, nós temos outro ponto de vista sobre o casamento, e no nosso entendimento, o casamento serve para proteger a mulher e a prole. E nós vimos um pouco sobre isso na aula 2, quando nós estávamos falando sobre o trabalho. O casamento é uma das formas pelas quais a mulher se torna dona exclusiva da força de trabalho do seu marido. Então, aquele marido que vai para pescar, tudo que ele pesca, ele tem que deitar na mesa para sua esposa e filhos. Então, do ponto de vista de Chesterton, e até vou recomendar já de antemão para vocês alguns livros dele, porque nós não teremos tempo nessa aula 3 para falar sobre o contra-argumento, né? Nós vamos falar só sobre como surgiu a ligação entre marxismo e feminismo, então já é bom você anotar esses livros para você poder ter aí em casa um contra-argumento. O Essencial de Chesterton, A Superstição do Divórcio e O que há de errado com o mundo. São 3 livros onde ele fala um pouco sobre casamento, matrimônio, sobre socialismo também, e que nos ajuda a entender essa noção que é quase também intuitiva na maior parte dos homens, né? Você, por exemplo, que está nos assistindo, você tem uma namorada. Quando você pensa em se casar com ela, você pensa, eu preciso me casar com essa mulher para que eu possa oprimi-la dia e noite. Ou você pensa, quero me casar com ela para fazê-la feliz, para dividir com ela os bens que eu vou conseguir, para comprar uma casa, um carro para que ela tenha os meus filhos, para que eu passe meu patrimônio para ela, para que a gente tenha uma família. Pense. Né? Você que está nos assistindo, faça a prova real. Por que você está com a mulher com quem você está? E por que você quer se casar com ela? É, no fim das contas, para oprimi-la, ou porque ela está te obrigando, provavelmente, ou porque você quer protegê-la, dar estabilidade a ela, enfim. E nós já falamos um pouquinho sobre essa característica do casamento lá na aula 1. Lembram-se que nós tínhamos um casal do poliamor, um casal super moderno, que era composto por William Godwin e Mary Wollstonecraft, que eram 2 difamadores do casamento, e que no final da vida a Mary acabou casando-se com William Godwin, e a justificativa que eles deram foi proteger a criança, proteger juridicamente, economicamente a criança e a mulher. Vocês lembram disso? Nós falamos na aula 1. Então veja, só para iniciar, para você não sair dessa aula sem a noção de que você teve um pouquinho de contra-argumento. Você pode procurar nos livros do Chesterton. Mas nós vamos voltar aqui para o lamaçal de esquerda onde nós estávamos para entender um pouco mais sobre essa relação. Então, o Engels vai nos dizer que há uma conexão importante entre família e propriedade privada. Nesse entendimento, na cabeça do Engels, as duas coisas mais importantes da sociedade são a produção e a reprodução. A produção de bens, de itens de consumo, produção. Essa produção se dá através da força de trabalho e ela é gerenciada pelo sistema capitalista. Então, o capitalismo é ruim porque controla e oprime os meios de produção. A reprodução se dá através do sexo. E quem controla o sexo, os filhos, né? A reprodução de quê? De filhos daí, né, gente? Não de bens. Então, a produção de bens e a reprodução de filhos. A reprodução de filhos, por sua parte, é controlada pelo casamento. Então, o casamento
para a reprodução é a mesma coisa que o capitalismo para a produção. Produção e reprodução são coisas legais. Produzir bens e fazer filhos é legal. O ruim é a forma como essas duas coisas estão organizadas, segundo Engels. A produção está organizada através da opressão capitalista e a reprodução está organizada através da opressão matrimonial, do casamento. Então, para que se derrube um desses elementos, capitalismo, eu preciso derrubar o casamento. Para derrubar o casamento, preciso derrubar o capitalismo. E nós veremos como isso está extremamente ligado e por que marxismo e feminismo se sustentam, se ajudam um ao outro, porque que precisam o tempo todo dar justificativa, razão ao outro, porque realmente não dá para destruir a família se eu não colocar nada no lugar. Não posso destruir o capitalismo se as famílias continuarem acumulando riqueza. Então aí você tem o dilema que nos explica por que eles querem destruir as duas coisas ao mesmo tempo. Lá no meu livro, se você não tem ainda, você tem que comprar para eu ficar rica. Não, brincadeira. Você tem que comprá-lo para você poder acompanhar a aula. Aí está lá no livro. Pode fazer propaganda? Então, nós vamos ler um trecho agora que está na página 100 do meu livro. É um trecho 100 e 101, né? Um trecho em referência a uma outra obra e também uma conclusão que eu faço sobre isso. Diz assim, na página 100. Resumidamente, desses manuscritos, lembrem-se que nós estamos falando de manuscritos que Marx deixou e Engels compilou junto com outras análises dele. Então, resumidamente, Marx afirma que os homens primitivos viviam em hordas nas quais havia total liberdade sexual e, portanto, predominava um modelo tendencialmente matriarcal, já que se ignorava a própria procedência paterna. Ninguém sabia quem era o pai daquelas crianças. Veja, como é uma sociedade... Lembra que Engels começa defendendo essa sociedade matriarcal, que é uma sociedade onde as mulheres fazem sexo com quem elas quiserem, quando elas quiserem, e quando nascem os filhos, ninguém sabe quem é o pai. Por isso não tem por que ter propriedade privada para passar para um herdeiro meu se eu não sei quem ele é, certo? Num determinado momento, os machos, pela força física, exigiram fidelidade das fêmeas. Essas são as questões bastante dúbias do livro. Tipo, num determinado momento, quando e por quê? Tipo, antes eles estavam aceitando por quê? Aí pararam de aceitar por qual razão? Mas enfim, num determinado momento, os machos, pela imposição da força física, exigiram fidelidade das fêmeas, tornando-as sua propriedade privada juntamente com os filhos. Veja, isso de uma certa forma tem um fundamento, porque o marido fala minha mulher e meus filhos, e a mulher fala meu marido. Mas nós sabemos que, veja, a análise que ele está fazendo aqui é que eu estou obrigando a mulher a ser fiel a mim a troco de nada, só porque eu sou um tirano. Enquanto nós sabemos que, enquanto há fidelidade entre o casal e o casal se respeita, eles prosperam juntos, constroem uma família e acumulam propriedade para passar para os filhos. Não faria sentido eu acumular propriedade para passar para o filho de outra pessoa, né? A partir de então, construiu-se o conceito de patrimônio ligado ao pater, do qual decorreu o matrimônio, do qual mater é a maternidade do marido. Para Marx e Engels, a família é uma instituição endemicamente perversa, que precisa ser pulverizada para que haja revolução. Lembra, nós estávamos falando sobre produção e reprodução? Como os dois grandes vilões são o capitalismo e o casamento, para o Marx, a família tem que ser destruída para que possa haver a revolução. Notem que Marx percebeu que seu ideal de igualdade era naturalmente inviável e a família era a demonstração disso. Ou seja, se eu deixar as pessoas transcorrerem naturalmente, nós vamos ter esse modelo patriarcal, homens e mulheres vão se juntar e vão querer acumular capital. Em 2008, Kathleen Parker publicou em seu livro Save the Males, onde apontava que o movimento feminista havia encontrado uma causa em comum com os comunistas. Acabar com a família não foi incidental, e sim fundamental para essa ideologia. Então, frase de Kathleen Parker: acabar com a família não foi um incidente, mas foi um fundamento da união entre marxismo e feminismo. Está lá na página 101. Bom, então o que o Engels nos propõe é superarmos o patriarcado. Tudo isso, vocês vejam, ele está falando sobre tudo isso não para o bem-estar da mulher. Até porque ele é homem, né? Ele não está tão preocupado assim com o bem-estar da mulher, a ponto de colocar todo o gênero masculino aos pés da mulher. Então ele está falando com alguma outra finalidade, qual seja a de reforçar a ideologia
estratégia, a agenda de poder que ele defende, que é a agenda de poder socialista. E para isso é preciso acabar com o matriarcado e a monogamia. Vamos voltar aqui para o livro dele, onde a gente tem mais um trecho sobre isso, na página 97. Ele diz o seguinte: na família, o homem é o burguês e a mulher o proletariado. Uma das características das ideologias de esquerda, todas elas, você pode pensar, não vou dar dica, mas você vai pensar algumas aí, é separar as pessoas em classes, né? Então, seja brancos contra negros, heterossexuais contra homossexuais, mulheres contra homens, ricos contra pobres, e a definição fundamental, primária dessa divisão de classes é burguesia, que detém o capital, contra o proletariado, que detém a força de trabalho. Para o Marx, para Engels e para Marx, a família é como se fosse um espelho do capitalismo, onde o homem é o burguês e a mulher é o proletário. Essa divisão é muito questionável, porque o burguês, quem é o burguês? O burguês que a gente conhece. O burguês é o cara que consome, que gasta, e o proletário é o cara que trabalha. Aí na sua casa, vamos fazer uma avaliação, você e sua mulher, chame ela para assistir o vídeo. Aí na sua casa, quem é que mais trabalha e quem é que mais gasta? Você faz essa análise aí, né? A menos que seja uma família muito incomum, provavelmente o homem é o que mais trabalha e a mulher é a que mais gasta. E na página 97 ele continua: então é que se há de ver que a libertação da mulher exige como primeira condição a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social. Então as mulheres têm que ser tiradas da sua casa, que é o espaço privado, para que passem a ocupar um espaço público, espaço social, o que por sua vez requer a supressão da família individual enquanto unidade econômica da sociedade. Ou seja, eu tenho que acabar com a família para que eu possa instaurar o movimento capitalista. Ainda mais uma que eu quero ler com vocês, que está aqui na página 99, o Engels diz o seguinte: esse é o resumo da estratégia do Engels para a destruição da família. Quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, então acabou a propriedade privada, todo mundo vai trabalhar numa cooperativa, uma espécie de cooperativa gigante, onde o Estado vai pegar tudo e dividir tudo, né? Reforma de redistribuição de renda, reforma agrária, tudo essas redistribuições que você pode imaginar. A propriedade privada acabou, todos trabalham conforme suas forças e recebem conforme suas necessidades. Então, comunismo, capitalismo, comunismo, socialismo. A família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade. Porque, veja, cada família ela tem uma certa pulsação econômica, interesses que giram ali, né? O do pai de trabalhar, cuidar da família, da esposa, que interesse primário dos filhos, depois do marido, aí se organizam para dar um estudo, para se viver bem, enfim, é uma unidade que compete, né, contra o Estado. A economia doméstica converter-se-á em indústria social, ou seja, tudo que acontece dentro da família, quem compra, quem gasta, onde se gasta dinheiro, o que se come, que horas as crianças dormem, isso tem que ser tirado da esfera da individualidade de cada família para ser coletivizado. O trato e a educação das crianças tornar-se-ão assunto público. Então, todas as crianças vão ser educadas na escola pública. Enquanto nós lemos livros de comunistas como Engels, como Alexandra Kollontai, a gente vê várias características desse sonho comunista que já existem na nossa sociedade, que é uma sociedade dita capitalista e livre, né, e não socialista. Então, por exemplo, a escola pública, que é este ideal, nós vamos falar bastante sobre isso nessa aula, já estava prevista aqui. O trato e a educação das crianças tornar-se-ão assunto público. A sociedade cuidará com o mesmo empenho de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais. Está lá na página 99 desse livro, que é da editora Expressão Popular. Então, a ideia do Engels vamos tirar todas as demandas da família, colocar todas as demandas a cargo do Estado, assim mulheres e homens vão se ver livres dos seus filhos e da dependência mútua. O que ele está nos dizendo é o seguinte: que horas as crianças vão dormir? O que as crianças vão estudar? Como as crianças vão se vestir? Onde as crianças vão comer? Quem vai lavar a roupa? Quem vai cozinhar? Tudo isso tem que ser definido pelo Estado. Esse é um prelúdio do que depois, mais tarde, em 1920, uma comunista chamada Alexandra Kollontai vai descrever com detalhes. Ou ela, assim como é mulher,
ela vai devotar mais tempo a esta causa da mulher, um pouco menos ao comunismo e mais aos interesses da mulher, e ela vai começar a escrever sobre isso. Nesse livro que é A Família e o Comunismo, um resumo perfeito, o mais fácil de todos de ler e entender, um livrinho minúsculo de 50 páginas que resume bem esse casamento entre marxismo e feminismo. Alexandra Kollontai, então, ela pega essa ideia do Engels, de que a família é uma entidade opressora da mulher, e vai começar a trabalhar isso. Só que existem muitas partes do livro da Alexandra Kollontai onde ela é bastante honesta. Todos os livros, quando a gente lê um livro de esquerda, de direita, mas mesmo o mais difícil pra gente que não é esquerdista, mesmo quando a gente lê um livro de esquerda e feminista, existem muitas fagulhas de verdade e coisas ali que descrevem a realidade. Até porque se fosse um livro completamente mentiroso, as pessoas não seriam enganadas por ele. Então, todos os livros têm descrições verdadeiras de sintomas ou de doenças sociais. Então, esses daqui também, nós vamos ver um pouco sobre isso. Bom, Alexandra Kollontai, nesse livro aqui, A Autobiografia de uma Mulher Emancipada, fala um pouco sobre sua própria vida. Uma das coisas que ela mais, se vangloria de ter feito é de ter tido um monte de namorados, ter namorado com quem ela quisesse, ter casado, divorciado com quem ela quisesse, a hora que ela quisesse. Ela achava isso aí a coisa mais linda do mundo. Então você veja, está voltando para o nosso assunto da aula, o assunto do sexo. Lembra da Mary Wollstonecraft também, que queria namorar com o Henry Fuseli, queria dividir ele com a esposa, e depois namorou com o Gilbert Enlai, que largou ela, engravidou, daí ela não conseguiu casar com esse, daí ela casou com William Godwin, daí eles defendiam o poliamor. Lembra disso? Voltou aqui na Alexandra Kollontai, e feministas como ela, e várias outras feministas, inclusive, que a gente vai voltar para essa revista que nós vimos lá na aula 2, vão citar bastante a Mary Wollstonecraft, lá da nossa primeira aula, como referência aqui. Bom, a Alexandra Kollontai, com 28 anos, começou suas atividades junto com os bolcheviques, ela era bastante amiga do Lenin. Depois, vocês lembram daquele evento que você aprendeu no ensino médio, chamado Domingo Sangrento? Quando o czar da Rússia tentou conter os revoltosos, matou algumas pessoas e foi uma desgraça lá na Rússia. Esse evento, Domingo Sangrento, foi um dos eventos dos quais a Alexandra Kollontai participou. Ela já fazia parte do pensamento bolchevique, que é esquerdista radical. E depois disso ela veio a conhecer Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin. As duas são feministas bem importantes, nós não vamos ter tempo de falar sobre elas, porque o curso são só 5 aulas, mas elas também são importantes e são desse mesmo período. Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin, amigas da Alexandra Kollontai. Depois, então, ela vai para o exílio, né? Sai durante um tempo da Rússia, porque o czar começa a arrochar a perseguição contra os revoltosos. Ela vai para o exílio e no exílio ela abandona os bolcheviques e vira menchevique. É 2 tipos de revolucionários, só que um queria matar todo mundo e outro só queria bater em todo mundo. Né? Havia uma pequena diferença de radicalismo e moderação ali entre os dois. Então ela vai para esse mais moderado aí, menchevique, mas quando a revolução comunista realmente acontece, em 1917, ela começa com os mencheviques em fevereiro, não prospera, os bolcheviques acham que a revolução está fraca, impetram uma nova revolução em outubro de 1917, então Alexandra Kollontai volta para a Rússia, e é aí que ela assume como a única mulher a integrar o Comitê Central do Partido, em 1917, e também a primeira mulher a ser comissária do povo no Ministério para o Bem-Estar Social. Então ela estava como se fosse a Damares do Mal, tá, gente? Damares do Mal aqui no regime comunista. De 1923 a 1945 ela assume um outro cargo como embaixatriz. Depois a gente vai ver que o Stalin que o Stalin toma o poder e que as coisas mudam na Rússia, enfim. Basicamente ela era muito radical. Nós vamos dar uma analisada aqui no livro dela. Então, de 1920, essa obra, junto com outras várias que ela publicou, ela era bem radical sobre o papel da mulher no Estado, que deveria contribuir para o Estado e não para a família. E defendia as pautas feministas todas que as feministas defendem hoje, aborto, liberdade sexual, tudo isso ela defendia muito aguerridamente. Mas, quando Stalin tomou o poder, em 1930, ela chegou a fazer uma declaração em defesa do Stalin, defendendo o Estado burocrático de Stalin, e Stalin revogou todas as leis feministas, porque não funcionaram. Nós vamos ver isso aí mais adiante.
Mas ela, com medo de perder a cabeça, ela era muito feminista, mas quando a cabeça dela entrou em jogo, ela, não sou tão feminista assim, eu sou do Stalin, sou do time do Stalin. E aí ela cedeu ao estamento burocrático, tanto que ela e o Trotsky foram os únicos que não tinham sido mortos. Em 1936, quando Stalin começou as alterações, só sobraram vivos ela e o Trotsky. E o Trotsky, você sabe que ele levou um trote, né? Ele também foi executado em seguida. Então foi uma das únicas pessoas que sobreviveu desde o governo de Lenin até o governo de Stalin. E isso porque ela teve que negociar os seus valores feministas para continuar viva durante o governo de Stalin. Sobre isso nós temos um livro bem legal, embora seja esquerdista, mas que mostra como os esquerdistas não se entendem entre si, que se chama A Revolução Traída, um livro do Trotsky. E também temos informações sobre isso nesse livro aqui da Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução, sobre as transformações que a Rússia vai passar. Mas enfim, aqui nesse livro Família, Comunismo e Família e Comunismo, eu quero ler para vocês a página 48 e 49, que explica o que aconteceu no final da biografia da Alexandra Kollontai. Nós estamos falando só sobre ela, depois vamos falar sobre as ideias do livro. Mas no finalzinho do governo da vida da Kollontai, ela experimentou a Revolução Traída, ou seja, os ideais feministas que ajudaram a levar os comunistas ao poder na Revolução Russa foram traídos por Stalin, porque Stalin era conservador, se converteu a Jesus Cristo e resolveu defender as pessoas? Não, porque aquele modelo feminista defendido pelas feministas como Alexandra Kollontai estava inclusive atrapalhando os próprios comunistas. Nós vamos ver isso adiante. Mas lá na página 48, lemos o seguinte: com a degeneração da Revolução Russa, ou seja, ela não cumpriu o que prometeu, Stalin fez retroceder o processo revolucionário de emancipação da mulher e exterminou toda a liderança de 1917. Então lembra que ela era a única mulher. Todo mundo que estava no governo de 1917 foi executado. Para se ter uma ideia, em 1939, do Comitê Central do Partido só restaram vivos Trotsky, Kollontai e Stalin. E aí Stalin matou Trotsky e Kollontai ele não precisou matar, porque ela se vendeu, né, para manter a sua vida viva. Enfim, ela é uma grande mentora das ideias feministas do governo leninista. A Revolução Comunista da Rússia, vocês lembram que nós falamos sobre isso no começo da segunda aula? No começo da segunda aula eu citei o fato de que a Rússia era um país economicamente atrasado que vivia da agricultura de subsistência. As pessoas ainda... todo mundo era agricultor lá, embora outros países já estivessem totalmente industrializados, com telefonista, com secretária, com fábrica de tecido, os russos estavam bem atrasados. Então eles tinham um proletariado, camponeses, e não tinham proletariado. Então, para fazer a revolução do proletariado, num país que não tem proletariado, teve que haver uma manobra muito grande ali, enfim, a revolução aconteceu em 1917. Lenin, que assumiu o governo em 1917, era muito amigo da Alexandra Kollontai e ele usou as ideias dela, que como acontece hoje, por exemplo, no nosso Ministério da Mulher. Ela como se ela fosse a Damares do Lenin. E as ideias dela foram realmente colocadas em prática. Então lá, bem no comecinho do livro, na página 10, a gente já tem uma noção de quais eram essas ideias. Aqui na página 10 diz o seguinte: a Revolução Russa estabelece as medidas mais avançadas e socialmente mais modernas e progressistas que jamais tinham sido implantadas por qualquer Estado capitalista, por mais avançado que fosse. A Revolução Proletária foi quem mais levou a sério e em profundidade medidas em favor da libertação da mulher. Esse mérito jamais poderá ser arrancado da Revolução Proletária de Lenin, Trotsky e dos bolcheviques, ou seja, as ideias mais loucas sobre liberdade sexual, como, por exemplo, divórcio facilitado. Não vou mais com a sua cara, casei contigo, não vou mais com a sua cara, vai lá e separa. Rápido. Era uma das ideias que foram alteradas quando Lenin chegou ao poder. Facilitou o divórcio, legalizou o aborto, nós vamos ver isso aí mais adiante. Eu quero ler também para você entender, nós vamos ler bastante esses livros esquerdistas que estão aqui, para você ver que essas ideias não estão sendo inventadas por mim, que elas estão todas nos livros. Na página 107 do meu livro, a gente lê o seguinte: depois da Revolução de 1917, foram votadas todas as leis possíveis para libertar
o indivíduo das amarras da família. Lembra que o Lenin dizia que tinha que destruir a família? É isso. Liberalização do casamento e do divórcio, contracepção e aborto autorizado. Sobretudo, mulheres e crianças escaparam do controle econômico do marido. É uma referência que eu faço no meu livro ao livro da Kate Millett, que é esse livro que nós já falamos na aula 1, não sei se vocês se lembram dele, A Política Sexual de Kate Millett. Nesse livro, nós temos a noção clara de que o feminismo não é outra coisa senão revolução sexual. Então, esse trecho que eu estou lendo aqui foi retirado do livro dela. E ela nos está contando aqui que foi através da liberação do divórcio que o feminismo conseguiu ser colocado em prática na Revolução Comunista. Nós temos ainda um segundo trecho, esse não é mais dela, mas é do Lenin. O Lenin fez um pronunciamento, o Lenin é o primeiro ditador, né, da União Soviética. Ele fez um pronunciamento que está no livro Pão e Rosas, da editora Iskra, de 2007, em 1920. E nesse pronunciamento ele se dirigiu às mulheres e disse o seguinte: o poder dos sovietes é o único que aboliu pela primeira vez todos os privilégios que se mantinham ligados à propriedade em proveito do homem no direito familiar. Lembram? O homem casa com a mulher, então ele tem direito sobre a mulher por causa da herança, por causa dos filhos. Então, o que o Lenin está nos dizendo? Isso foi abolido no Estado comunista. Mesmo nas repúblicas burguesas mais democráticas não há isso, né? Então, lá entre os socialistas eles estavam super modernos. Ali onde há proprietários de terras, capitalistas e comerciantes, não pode haver igualdade entre homem e mulher. Então, olha o sonho do Lenin em 1 ou 2 anos ele tentando colocar em prática. Já que Marx nos dizia isso, já que Engels nos dizia isso, já que Kollontai nos diz isso, nós vamos acabar com a submissão da mulher ao homem, acabando com vários aspectos da propriedade privada, tornando as coisas públicas e liberando a mulher para fazer sexo com quem quiser, para usar métodos contraceptivos, para abortar quando quiser, por qualquer motivo, e também para casar e deixar de casar, se descasar quantas e quantas vezes quiser. Bom, o que acontece quando a mulher é inserida no mercado de trabalho? Numa sociedade capitalista, como nós vimos na aula 2, acontecem todas aquelas dificuldades. Uma mulher, às vezes grávida, até crianças, terem que trabalhar 10, 12, 14, 16 horas. Horrível a situação de trabalho das operárias. Mas nós também vimos na aula número 2 que se a situação de uma mulher é ruim, a situação do seu marido é sempre pior. E que para as mulheres começam a surgir empregos leves, como de telefonistas, como de secretária, recepcionista. Isso numa sociedade capitalista. Aqui na sociedade comunista, existe pouca variação entre bons e maus empregos, porque a sociedade era já um país atrasado e que precisava produzir muito. Então eles precisavam da agricultura pujante, precisavam produzir nas indústrias, nas poucas que existiam, e precisavam aumentar o número de indústrias. Então, a própria Alexandra Kollontai vai dizer pra gente aqui no livro dela como a vida da mulher que foi inserida no mercado de trabalho era difícil. Você lembra que agora há pouco eu falei pra você? Todos os livros, mesmo que sejam esquerdistas, eles relatam a realidade em algum aspecto. E é exatamente isso que acontece aqui no livro da Alexandra Kollontai. Quando uma feminista vem dizer pra você que há direito de trabalhar e que coisa boa ser inserida no mercado de trabalho, você tem que lembrar desse trecho. Isso aqui é uma feminista falando sobre como era trabalhar. Qual era esse direito de trabalhar? Olha o que ela diz. Hoje em dia, desde as primeiras horas da manhã até soar a sirene da fábrica, a mulher trabalhadora corre apressada para chegar ao seu trabalho. À noite, de novo, ao soar da sirene, volta correndo para casa para preparar a sopa e cuidar dos afazeres domésticos indispensáveis. Na manhã seguinte, depois de breves horas de sono, começa novamente para a mulher a sua pesada carga. Não pode, portanto, nos surpreender o fato de que, devido a essas condições de vida, condições boas ou ruins, ela está reclamando. Qual é o direito de trabalhar aqui? De acordar cedo, sair lá, se matar, trabalhar, voltar cansada, fazer uma sopa, dormir, tudo de novo. Ela está reclamando. É lógico que, graças a essas condições, se desfaçam os laços familiares e a família se dissolva cada vez mais. Cada vez menos tempo da mãe com as crianças, do marido com a esposa, todo mundo cansado de trabalhar. Continua.
Pouco a pouco vai desaparecendo tudo aquilo que convertia a família em um todo sólido, tudo aquilo que constituía as bases da família. A família é cada vez menos necessária aos seus próprios membros e ao Estado. As velhas formas familiares se convertem em um obstáculo. Olha como é verdadeiro o que ela diz no começo e o que ela diz no final também, né? Quanto mais a mulher trabalha, quanto mais mulheres assalariadas nós temos, mais as famílias vão se desestruturando, não há uma compatibilidade ali na relação entre pais e filhos e todo mundo trabalhando, todo mundo cansado, enfim. Tudo isso aí é parte da nossa realidade. Você, assim como eu, comecei a trabalhar com 16 anos. Você talvez, provavelmente, a mesma coisa. Você lembra da rotina de trabalho, você cansa, você não consegue nem estudar. Você chega em casa, tá com fome, vai fazer a janta, aí no outro dia tudo de novo. Isso aí é realidade, as mulheres realmente sentem isso. Mas veja, qual é o problema do que a Alexandra Kollontai está dizendo? Ela percebe que o trabalho assalariado está afetando a família. E percebe que a família vai acabar sendo destruída ou desfacelada pelo trabalho da mulher. Principalmente lá naquela sociedade um pouco mais atrasada, né? Os russos estavam um pouco mais atrasados. Então ela percebe que a família está em derrocada. Em vez dela pensar numa forma de resgatar a família, para que todos voltem a viver bem, ela pensa numa forma de acabar com a família de vez. Bom, ele vai acabar. Vamos dar um checkmate na família. Vamos exterminar a família de uma vez, para que a mulher possa, aí sim, se dedicar plenamente ao mercado de trabalho. Veja, nessa rotina toda que ela descreveu, a mulher passa horas e horas trabalhando, depois ela chega em casa e ainda tem os afazeres domésticos. Na cabeça da Alexandra Kollontai, a pior parte do dia da mulher é fazer a sopa para os filhos. E não o fato de ter trabalhado 12 horas na empresa. Isso aí já mostra a forma como ela enxergava as coisas. Então, já para que a mulher não precisasse fazer a sopa no fim do dia, convinha acabar de uma vez com a família, com a estrutura familiar, com o cuidado dos filhos, para que a mulher pudesse trabalhar mais ainda para o Estado. Lembra que nós falamos isso já algumas vezes? No que estão pensando essas pessoas todas aqui? Seja liberais, capitalistas, comunistas, estão pensando no que faz a mulher mais feliz, no que ela quer, no que realiza mais a mulher, ou estão pensando em utilizar a sua força de trabalho para alguma finalidade, capitalista ou comunista? Está bem claro o que a Alexandra Kollontai quer aqui. Ela quer usar a mulher para reforçar o poder, a força, a pungência do Estado comunista. E como é que ela vai fazer isso? Duas formas. A primeira é o divórcio e a segunda é a assistência social. Na página 18 desse livrinho, assim, ainda ela nos diz o seguinte: em virtude do decreto do Comissário do Povo de 18 de dezembro de 1917, ou seja, 2 meses apenas depois do início da Revolução Comunista na Rússia. De agora em diante, a mulher poderá obter o divórcio dentro do período de 1 semana. Então, a facilitação do divórcio foi a ideia genial que ela teve. E você pensa o seguinte, vamos lá e vamos pensar aqui. Essa mulher operária, pobre, ela acorda todos os dias de manhã, vai para a fábrica cuidar da criança. Trabalhar. Ela chega em casa cansada às 8 da noite, ainda tem que fazer sopa para o marido, para o filho, e depois dorme e faz tudo novo. A solução para a vida dessa mulher é ela mandar o marido embora. Você conseguiu entender? Não dá para fazer isso, né? Porque aí antes eram 2 pessoas para cuidar de uma criança, agora é uma só. Parece, na minha opinião, que a vida da mulher operária piorou, né? Também parecia isso para ela também. Então o que ela pensou? Não podemos pegar essa mulher, divorciar ela do marido e deixar ela com essa criança para cuidar da criança. Vai ser um outro fardo. Então, número 2, assistência social. Nós vamos, através do Estado, o Estado vai ocupar o lugar do marido. O que o marido fazia antes da Revolução Industrial? Ele dava à mulher segurança, proteção, dinheiro ou subsistência através da agricultura, sustentava a mulher e dava a ela também condições e tempo para cuidar do filho, da família. A Alexandra Kollontai quer tirar o marido de cena, os homens não vão mais aqui, não vai prestar mais para nossa família, vai sair de cena. E quem vai ocupar o lugar do homem é o Estado, o poder estatal. Esse Estado é que vai dar para essa mulher agora toda a assistência que antes o marido lhe dava.
Como que vai fazer isso? Através de uma infinidade de serviços sociais, de serviços públicos. Lá na página 41 e 42 ela nos fala um pouco sobre isso. Começa assim. O que assusta algumas mulheres, particularmente aquelas que consideram o marido como um provedor, lembra que eu dei aquela descrição? Você imagina, essa mulher que já trabalha, tem filho para cuidar, tem que fazer a sopa, tem que bater ponto na empresa e ainda vai perder o marido? Olha o que a Alexandra Kollontai diz aqui. O que assusta as mulheres é que elas consideram o marido como um provedor. Essas mulheres não compreendem que devem se acostumar a buscar esse sustento, essa provisão em outro lugar, não na pessoa do marido, mas no Estado. Olha só, você, eu, nenhuma de nós sabe o que é bom para a nossa vida, entendeu? Ela está dizendo aqui, as mulheres não compreendem o que é bom para a vida delas. Eu é que sei, o bom mesmo, eu vou propor agora, é nós tirarmos o marido e vamos colocar em seu lugar o Estado. Lá na página 41, e eu estou lendo tudo aqui no livro dela, eu fiz questão disso para que vocês vejam que são palavras das próprias feministas. Ela diz o seguinte: a mulher na sociedade comunista não dependerá do trabalho do seu marido, não dependerá do seu marido, dos seus robustos braços como fonte do seu sustento. E você que está casada com um homem que não é robusto, não se encaixa aqui. Acabará a incerteza sobre a sorte dos filhos. Para onde vão os nossos filhos, né? Quem vai cuidar deles? Não vai mais ter isso aí. Também não tem marido, também não tem certeza sobre filhos. Por quê? Porque o Estado comunista assumirá todas as responsabilidades. O matrimônio ficará extirpado de todos os elementos materiais, de todos os cálculos de dinheiro que constituem a repugnante mancha da vida familiar no nosso tempo. Então, o que ela está nos dizendo aqui? Ela não está prometendo... Você que é mulher, veja com muita calma isso. Ela não está prometendo para você que você será independente ou que você será livre. Ela está apenas dizendo para você que você vai trocar uma dependência por outra. E isso já acontece com as nossas mulheres, por mais que nós não estejamos numa sociedade comunista. Você pode ver hoje, por exemplo, como uma mãe solteira é extremamente dependente da assistência do Estado. Se você fechar a creche, que é uma assistência do Estado, a mãe não consegue viver, não consegue trabalhar, não tem como se sustentar, certo? Então você veja, eu não estou dando à mulher independência financeira, liberdade para fazer o que ela quiser. Eu só estou trocando a dependência de um marido, que você, mulher, vai escolher, é você que vai escolher o seu marido, certo? Você vai trocar o seu marido que você vai escolher, lindo, cheiroso, do jeito que você gosta, bonito, cheio de qualidades que você quer que ele tenha, ou não, talvez. Você vai trocar esse marido pelo presidente da República, pelo Estado, pelo governador, que você não vai escolher. Quem vai escolher é a maioria das pessoas. Então você está trocando um marido pelo Estado. E o Estado vai te dar a creche, a lavanderia, o restaurante público, e nós vamos ver quais são todos esses itens, né? Então, dentro desses itens que o Estado precisa prover para você, não é suficiente na cabeça da Alexandra Kollontai que você tenha acesso à escola pública. Você também precisa ter uma lavanderia pública, você precisa ter um restaurante público, você precisa ter onde deixar as crianças para que elas possam dormir, onde você não precisa se preocupar com nada. Você faz o filho e entrega ele para o Estado. Bom, mas por que você então deveria fazer esse filho? Porque o Estado comunista precisa das crianças, porque elas são os soldados que vão lutar daqui a 18 anos, daqui a 20 anos, são os trabalhadores. Não posso abolir a procriação. Então nós vamos apenas tirar as crianças. E nós vemos aqui no livro várias referências às crianças como um problema. Elas são um problema que atrapalha a mãe trabalhadora. Então a mãe tem que colocar os filhos em segundo lugar, delegá-los ao Estado para que ela tenha mais tempo para trabalhar. Olha como isso é antinatural em você que é mulher. Tudo que nós fazemos, no fim das contas, se nós trabalhamos mais, se nós queremos melhorar, se nós temos um filho, filhos, é por eles, é para fazer mais bem a eles. E aqui a Alexandra Kollontai está invertendo essa lógica. Você tem que dispensar os seus filhos para você poder trabalhar mais para o Estado. Que tipo de pessoa prefere o Estado ou seus próprios filhos? Uma coisa muito confusa. Bom, vamos voltar lá para o meu livro na página 106, onde nós temos uma descrição de quais são essas assistências sociais que a mulher vai receber. E diz o seguinte: já não existirá mãe oprimida com um bebê nos braços.
o Estado dos trabalhadores, ou seja, o país comunista, se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência de todas as mães, estejam elas casadas ou não. Instalará por toda parte casas de maternidade e organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando ao Estado. Não é para que a mulher possa ser feliz, não é para que você viva melhor, não é para o seu bem-estar, não é para que você busque sua vocação. É para que você possa ser útil ao Estado. Então a mulher trabalhadora interessa aos comunistas não porque a mulher que trabalha é mais feliz, mas porque a mulher que trabalha produz para o Estado comunista, que tem que concorrer com o Estado capitalista. Então, além de tudo, além de liberar a mãe para que ela possa passar o dia inteiro trabalhando, olha que sonho você que é mulher, não é seu sonho ficar longe dos seus filhos, passar o dia inteiro trabalhando para o governo? Maravilha, né? Então, além disso, ela também sugere que essa escola que vai ficar com seus filhos não vai transmitir para os seus filhos os seus valores, até porque você não vai ter mais, porque você já vendeu todos eles em troca da assistência estatal. A escola vai transmitir para o seu filho a doutrina comunista. Lá na página 38, eles dizem isso com todas as palavras, não está disfarçado não. Ela diz o seguinte: educadores inteligentes, lá na página 38, educadores inteligentes converterão a criança em um comunista consciente da magnitude da norma social essencial, solidariedade, camaradagem, ajuda mútua e devoção à vida coletiva. E ainda tem mais aqui na página 34 e 35. Olha como é que vão ser essas escolas, como é que vai ser essa família. Ainda teremos que lidar com o problema dos filhos. Olha, filho é problema. Você já ouviu isso em algum outro lugar, né? Nós temos, inclusive, uma jurista brasileira chamada Débora Duprá, que em uma discussão, uma conversa que ela tem, num debate que ela tem com o Dr. Miguel Najib, ela diz: as crianças não são problema dos pais, são problema do Estado. Então você vê como essas ideias da Alexandra Kollontai, lá de 1920, 100 anos depois, estão imperando. Continua, ela diz o seguinte: no que se refere a essa questão, o Estado dos trabalhadores se lançará em auxílio à família. O governo vai ajudar as famílias? Como? Substituindo. Eu vou ajudar você. Como? Substituindo você por outra coisa. Então, a ajuda que o Estado vai dar às famílias é a de substituí-las, de exterminá-las, gradualmente. A sociedade tomará conta de todas as obrigações que antes recaíam sobre os pais. Isso já acontece de muitas formas. Você já deve conhecer aquela família, aquela mãe que espera da escola absolutamente tudo. Aliás, as nossas escolas, o mínimo, a menor coisa que elas fazem é transmitir conhecimento objetivo. Hoje elas têm o psicopedagogo, o professor de educação física, vai lá um professor para ensinar se deve ou não usar drogas, como se usa, todos os assuntos, todas as pautas de moral, de religião, de escolhas para a vida são pautadas na escola. Vai gente para escovar o dente do seu filho lá, vai ao conselho tutelar para ver se seu filho está sendo agredido ou não. Então, o Estado assumiu todas as responsabilidades que deveriam ser de um pai e de uma mãe que verdadeiramente amam seus filhos. Então, isso já acontece em muitos lugares. Continua. Sob o sistema capitalista, a instrução dos filhos deixou de ser uma obrigação dos pais. O filho aprende na escola. E quando o filho entra na idade escolar, os pais respiram aliviados. Olha, esse é o plano comunista, né, de reprodução do modelo capitalista, onde as pessoas se livram dos seus filhos. Ai, meu Deus, meu filho está na escola, graças a Deus. Quando chega esse momento, o desenvolvimento intelectual deixa de ser um assunto de incumbência dos pais. Então, veja, o Estado vai assumir absolutamente todas as tarefas da família, da cozinha até a lavagem de roupas, até a educação moral dos seus filhos. Existe um filósofo francês chamado Louis Althusser, que definiu nas suas obras que o Estado tem dois tipos de ação. Uma ação é repressiva e outra ação é ideológica. A ação repressiva se dá através da força, né? Então, por exemplo, as polícias, o exército, os tribunais, como os gulags, como tinha no regime comunista, os campos de concentração comunistas, são forças de repressão que usam a violência. E nós temos também as forças de repressão que são as forças ideológicas. Então, é a propaganda comunista, isso é muito comum também, você vai ver as obras de arte, dos cartazes comunistas, a propaganda era muito forte para os dois lados, inclusive, tanto comunista quanto capitalista. E a mais importante de todas as ferramentas de ação do Estado ideológica, que é a escola.
Ou seja, a escola serve para convencer as crianças e os futuros cidadãos de como eles devem se comportar e qual é o formato, o modelo ideal de Estado. Não era só Alexandra Kollontai que falava sobre isso, o Trotsky também. Aliás, nós estamos usando esse livrinho fininho dela que é um modelo, um exemplo do pensamento dela, mas quase tudo que nós estamos vendo aqui já é baseado no pensamento de homens, então nós não estamos falando de feminismo feito por mulheres, movimento de mulheres fortes e empoderadas, nós estamos falando de resquícios, de sobra, de restos de teses marxistas ligadas a Marx e a Engels, tá? Vamos lá. O Trotsky também fala sobre isso, lá na página 79 desse livrinho aqui, Trotsky e as mulheres. Vocês devem me agradecer, porque olha a quantidade de coisa de esquerda que eu tive que ler para dar essa aula, né? Então, olha lá. Numa entrevista que foi dada pelo Trotsky em 1932, ou seja, o Trotsky já era inimigo do Stalin. O Stalin já não estava gostando dessas coisas feministas aí, de divórcio, de aborto, que estava dando tudo errado. Nós vamos voltar nesse assunto depois. Já estava tudo ruim, cheio de prostituta, cheio de mendigo, estava um caos. Então o Stalin já não estava gostando. E aí o Trotsky teve que exilar, né? Fugir, porque o Stalin queria a cabeça dele, porque isso é uma coisa muito comum. Comunista mata comunista. E aí o entrevistador pergunta para o Trotsky: os sovietes expropriaram a alegria e a infância e converteram a educação em um sistema de propaganda bolchevique? Tá perguntando para o Stalin: vocês estão acabando com a infância das crianças. Aí, e é verdade que a educação de vocês é baseada em propaganda? A educação de vocês, às vezes, ensinar matemática e português, vocês fazem só propaganda, propaganda, propaganda? E aí o que nos diz o Trotsky? A educação mundana levada adiante pela República Francesa está impregnada até os ossos de propaganda. Ninguém pode negar que a educação fornecida às crianças soviéticas também é propaganda. É verdade que não se diz nada às crianças soviéticas, por exemplo, sobre o pecado original. Nesse sentido, aqui ele vai discorrendo sobre: não ensinamos valores morais, abolimos a religião, tentamos ao máximo tornar essas crianças como crianças materialistas. E a gente tem mais uma continuação desse pensamento lá na página 88, onde alguém pergunta ao Trotsky, novamente o entrevistador: é verdade que o sistema soviético ensina as crianças a não respeitarem os seus pais? Aí o Trotsky responde: realmente, a educação soviética diminui a autoridade das velhas gerações, inclusive dos pais, ou seja, estamos aqui para diminuir a autoridade dos pais. Quando os mestres ensinam, por exemplo, a teoria de Darwin, a autoridade dos pais, como aqueles que ainda acreditam em Adão e Eva, obviamente está destinada a declinar. Então, assim, não estamos nem preocupados com o que pensam os pais. Nossa educação é propaganda mesmo, e é propaganda comunista. As crianças que se baseiam na autoridade da escola são geralmente crianças melhores armadas para lutarem contra seus pais. Ou seja, você faz o filho, mas o Estado toma ele para si e vai utilizá-lo e doutriná-lo através da propaganda comunista para que ele sirva a esse mesmo sistema. Isso acontece frequentemente nas famílias que se opõem às tarefas do novo regime. A maioria dos pais proletários se resigna à perda da sua autoridade paterna. Olha o que ele está dizendo aqui. A maioria dos nossos pais aqui na Rússia já aceitou essa condição. Entregam o filho para nós e abandonam a autoridade paterna. Mas alguns ainda resistem. E tudo isso está ligado à questão feminista. Por quê? Como? Porque eu preciso tirar as crianças da tutela do pai e da mãe para que eu possa instaurar a revolução capitalista. Bom, essa escola pública, que é uma escola compulsória, nós já falamos sobre isso lá na aula 1. Se você esqueceu, você tem que voltar lá. Você lembra que a Mary Wollstonecraft, que nem existia comunismo, não existia liberalismo bem definido ainda, nos termos que a gente conhece hoje, capitalismo nesses termos, ainda é 1790, muito tempo atrás. Não existia Marx, não existia essas obras marxistas, mas a Mary Wollstonecraft já tinha dado um estalo lá do proto-feminismo de que a escola pública seria fundamental para o movimento feminista. E a escola pública é fundamental para a mulher feminista, para que ela possa ser uma mulher divorciada, para que ela possa ser uma mãe solteira com mais facilidade e que a figura do homem se torne cada vez mais obsoleta dentro do quadro familiar, que agora será uma família composta por mãe e criança, ou às vezes por duas mães e uma criança, enfim, onde o homem possa ser descartado a qualquer momento.
Outra característica importante que nós vamos ver que começa aqui em 1920 e vai continuar, é a descrição, é o fim absoluto dos afazeres domésticos. Tudo isso que, afinal de contas, o Estado comunista está oferecendo para a mulher, a creche, a lavanderia, tudo isso é com uma finalidade: acabar com o trabalho doméstico. Lembra que nós estávamos falando no finalzinho da aula passada sobre o John Stuart Mill? O John Stuart Mill disse que as mulheres deveriam ter liberdade para escolher quais tarefas elas querem. Afinal de contas, pode ser que exista alguma mulher que queira ser dona de casa, né? Temos que deixar essa possibilidade aberta, né? Uma alternativa. Não, para o regime comunista essa alternativa não deve existir, as mulheres não devem ter essa oportunidade. Porque mesmo que você seja uma feminista, super empoderada, que trabalha no mercado de trabalho, que vive a sua vida independente, que não depende de homem para nada, toda aquela coisa lá, se as outras mulheres estiverem em suas casas, cuidando de seus filhos, elas estão atrapalhando a revolução. E muito mais se elas estiverem amando e cuidando dos seus maridos, elas estarão dando a este marido uma maior condição de competir no mercado de trabalho, fazendo com que esse marido seja mais forte e represente, tenha mais garra, mais vontade, mais determinação e mais condições de crescer no mercado de trabalho do que a mulher feminista. A mulher feminista vai competir lá no mercado de trabalho com um homem, com homens. E esses homens, estatísticas já comprovam, se tiverem ao seu lado mulheres que os respeitem, que colaborem, aquela mulher parceira que quer ajudar o cara e não torná-lo dispensável e não mandá-lo embora, esse homem vai ter mais chances de angariar sucesso, vai ter uma condição, inclusive, emocional melhor, enfim, né? Então, para o movimento feminista, não basta que algumas mulheres possam trabalhar, ou que as feministas possam trabalhar. É necessário que o trabalho da mulher em casa seja abolido. Então, agora eu vou ler um pouco para vocês deste livro aqui, que infelizmente é difícil de encontrar, porque a editora parece que fechou as portas e não está mais tirando cópias dessa obra. Mas o livro vendeu bastante quando saiu, chamado O Outro Lado do Feminismo, de duas ativistas conservadoras, Suzanne Wenkler e Phyllis Schlafly. A Phyllis Schlafly, ela faleceu recentemente, foi uma militante conservadora que lutou contra a emenda dos direitos iguais, ou seja, não queria direitos iguais, como a aposentadoria e servir o exército. Então ela foi uma ativista conservadora que foi lá e falou para as mulheres: ô gente, essas coisas aí de feminino não é legal. E neste livro nós temos algumas declarações sobre a Simone de Beauvoir, alguns recortes que estão aqui na página 69 e que eu vou ler para você. A Simone de Beauvoir nos diz o seguinte: aquelas mulheres que a Phyllis Schlafly nos descreve o pensamento da Simone de Beauvoir, né? Óbvio. Aquelas mulheres que querem criar os próprios filhos, em vez de terceirizar essa tarefa na escola pública, na creche, etc., contratando ajuda, são o ponto principal da discórdia das feministas com as mulheres americanas. As feministas não desejam que as mulheres queiram ficar com os filhos, pois isso estraga o plano de mudar a sociedade. Em 1976, o símbolo feminista e marxista francês, Simone de Beauvoir, foi tão ousada a ponto de dizer que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar os seus filhos. Então veja, aquele pensamento da Alexandra Kollontai, em 1949, estava também sendo publicado pela Simone de Beauvoir. Mais um trecho importante sobre isso no meu livro, na página 194, em uma obra da feminista Beth Friedan. Nós ainda não estamos na segunda onda, nós vamos falar sobre isso provavelmente na quarta ou na quinta aula, mas a Beth Friedan é contemporânea da Simone de Beauvoir. As duas são feministas da mesma época, de segunda onda. Uma publicou um livro em 49 e a Beth Friedan publicou o livro na década de 70. E o livro se chama A Mística Feminina. Justamente esse título é uma forma de contestar o argumento de que as mulheres têm as suas preferências, ou de que há um jeito feminino de viver, de que as mulheres podem preferir uma coisa e não outra. Olha o que Beth Friedan escreveu: as donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas. O trabalho doméstico ajusta-se na perfeição às capacidades das mentes débeis das raparigas. Basicamente ela está aqui dizendo que toda mulher que é dona de casa é débil mental, incapaz. É isso que ela está dizendo aqui. E é isso que as feministas pensam. Elas desprezam o trabalho doméstico,
Não sei como elas fariam diante de suas próprias avós, mas elas têm um desprezo enorme por isso. E não só um desprezo, um sentimento de desprezo, elas precisam que o trabalho doméstico seja abandonado pelas mulheres, que as mulheres queiram abandonar esse trabalho para que a revolução feminista possa se impetrar. A Betty Friedan, esta mesma que nós lemos aqui no meu livro, também escreveu sobre o ódio que ela tinha à vida doméstica, inclusive ao próprio marido, que ela injustamente acusou de violência doméstica, entre outros problemas que toda feminista tem. Mas vamos lá. No livro Mística Feminina, ela afirmou que a devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é um sacrifício de tanta grandeza que atrasa o crescimento da mulher como indivíduo. Criar filhos, declarou Betty Friedan, é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem sua inteligência. Betty Friedan não reconhecia a vantagem econômica de qualquer sociedade quando as mães, por puro dever ou amor, executassem a tarefa maravilhosa de criar bebês para se tornarem adultos. Ou seja, todas essas pessoas estão ignorando que é um fator muito importante. Será que as mulheres não querem, de repente, ninguém pensou nisso? Será que as mulheres não querem, de repente, sim, agradar seus maridos, amar seus maridos, ter uma família e sim cuidar dos seus filhos? Você vê que todo o entendimento que nós estamos vendo aqui é Marx, Engels, Alexandra Kollontai, Betty Friedan, é do entendimento de viabilidade econômica, de como libertar um coletivo de mulheres, mas ninguém pergunta para cada uma dessas mulheres o que de fato elas querem, o que interessa a elas, certo? Então você vê, através dessa conjunção de divórcio, onde o homem sai de casa, e assistência do Estado, o plano comunista pretende abolir a família tradicional como nós a conhecemos e colocar no lugar a dependência pelo Estado. Resumidamente, na aula 2 nós vimos um pouco sobre os liberais e agora na aula 3 nós vimos um pouco sobre o pensamento marxista a respeito da mulher no trabalho. Pouco se fala sobre vocação, sobre preferência das mulheres, sobre o que elas querem realmente fazer e muito se fala sobre questões econômicas. E eu trouxe um livro muito engraçado aqui, um livro interessante para falar disso com vocês. É o livro de uma universitária brasileira que se formou pela Universidade Federal de Minas Gerais. E eu acho que esse livro às vezes é socialista, às vezes é feminista. Até agora não entendi o que esse livro é. Mas tem algumas informações aqui, o título dele é Crítica à Tolice Feminina. Alguns excertos que são muito verdadeiros nesse livro, que falam sobre, afinal, qual o interesse desse povo todo em inserir a mulher no mercado de trabalho. Na página 24, 25, 26 e 27... eu vou ler alguns trechos para vocês. É um livro bem baratinho, bem acessível, uma visão bem interessante. Ela diz o seguinte: quando o capital... Não, desculpa, vou voltar lá em cima. Começa lá na página 24 dizendo o seguinte: a maioria dos atuais discursos de libertação feminina e todas as tentativas de nos fazer acreditar que emergiu no século XX uma nova mulher, cujo brilho resplandecerá nos horizontes do terceiro milênio, são artifícios. Então todas as tentativas de falar sobre a libertação da mulher são artifícios socialmente arranjados e remontados, assim como tem sido e continuará sendo o corpo feminino. Quando o capitalismo começou, as mãos das mulheres interessavam a produção. Veja, ninguém estava interessado na mulher feliz ou não. As mãos, a mão de obra feminina era interessante, mais do que o talento feminino, era o que interessava para produzir os infindáveis bens que a imaginação industrial compunha em sua orquestra produtiva. Então, tanto liberais quanto comunistas, está todo mundo querendo usar a força de trabalho da mulher, não pensando no seu bem-estar. A mulher não largou suas tinas de lavar roupa e suas foices de cortar plantação, da época da agricultura, impulsionada por uma súbita consciência das limitações em que vivia. As mulheres não foram tomando consciência da sua vida, como eu sou medíocre, vou buscar algo mais profundo. Não foi isso que aconteceu. A mulher foi empurrada pelo motor da história, cuja engrenagem era formada por uma classe de homens burgueses com sede de expansão. Ela está fazendo até uma crítica aqui ao capitalismo, mas o que ela está nos dizendo aqui é o seguinte: não tem nada a ver com o movimento feminista conquistar direito de trabalhar, tem a ver com as mulheres sendo necessárias na produção. E continua aqui na página 26 e 27. Ao contrário dos homens, as mulheres não fizeram nada
Se avaliarmos o potencial que as mulheres têm para realizar mudanças sociais e se compararmos as suas realizações, digo e repito, as mulheres não fizeram absolutamente nada, ou pelo menos nada que efetivamente tenha contribuído para melhorar o mundo ou suas próprias vidas. Eu não sou eu que estou dizendo isso aqui. É a Genita Menon. De repente o pessoal vai cancelar ela depois, mas isso aí não é um problema meu. E continua. O sedutor amante chamado mercado de consumo. É ele que está trazendo as mulheres para o mercado de trabalho, para comprar coisas, para trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. Não tem nada a ver com satisfação. Foi por isso que as portas das empresas industriais, comerciais e de serviços se abriram à mulher. Por questões capitalistas, consumistas e de produção. Expandir a atuação feminina também é expandir o mundo capitalista. Tentar quebrar o gelo que impedia o capital de avançar. Veja, ela está fazendo uma crítica ao capital, porque provavelmente ela tem um ponto de vista mais esquerdista. Mas essa mesma crítica se aplica aqui ao que a gente está vendo sobre os comunistas, falando sobre as mulheres. Querem colocar a mulher no mercado de trabalho nem só para que ela consuma, e eles vão além, querem também destruir os seus laços familiares para que a revolução seja impetrada. Então, como a gente conseguiu ver no livro da Agenita, são muitos interesses circundando a questão da mulher no mercado de trabalho. E nós temos algumas experiências, alguns fatos históricos, fenômenos históricos, períodos históricos, onde essa mulher realmente trabalhou, e a gente pode citar isso como uma forma de compreender tanto essa atuação do marxismo quanto a atuação da mulher no mercado de trabalho. Então nós vamos voltar lá para a Rússia. Lembra que nós estávamos falando da Alexandra Kollontai e daquela liberação feminista que ela promoveu quando ela era ministra da Mulher e da Família lá no governo leninista. Em 1917, o primeiro avanço progressista que a Alexandra Kollontai conseguiu foi acabar com o casamento religioso e criar o casamento civil. Ou seja, o casamento não é mais sagrado, não tem mais a ver com Deus, com religião, é apenas um contrato, que eu posso firmar com você, posso firmar com você, posso firmar com 3 pessoas, com 2, eu posso firmar um casamento. Em 1918, é estabelecido o Código do Casamento, da Família e da Tutela. Em 1920, o divórcio é liberado e sucessivamente depois o aborto e assim decorrência. Bom, o que acontece com essa Rússia, onde nós já vimos aqui no livro da Alexandra Kollontai, essa Rússia onde temos uma mulher cansada que trabalha o dia todo na fábrica, e também essa legislação feminista, parece o sonho feminista, uma mulher que trabalha para o Estado e a família toda desfacelada. Quais foram as consequências disso? Bom, para falar sobre isso, vamos voltar para alguns livros esquerdistas bem rapidinho, e você vai ver, através das obras dos próprios esquerdistas, qual o resultado dessa legislação feminista aliada à mulher assalariada lá no país dos comunistas, né? Lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na página 24 do livro do Trotsky, do livro Trotsky, A Luta das Mulheres, ele nos diz o seguinte: esse trecho que eu vou ler para vocês, ele foi publicado em 1923, ou seja, fazia apenas 5 anos que a Revolução Socialista tinha começado na Rússia, quase nada, a Revolução tinha recentemente começado. Era uma experiência de 5 anos, mas já estava um caos, estava horrível. E aí o Trotsky tem que começar a explicar como é que pode a revolução que ele prometeu tão maravilhosa, estava essa situação horrível. Ele diz o seguinte, ele mesmo diz, o Trotsky, tá? Resultados dessa política feminista. As vítimas, em todos os casos, são os filhos e as mães. Por outro lado, é comum em conversas privadas escutar queixas sobre a decadência moral da juventude soviética. Nestes protestos, nem tudo é exagero, existe sim certa verdade no que se diz. Ou seja, o próprio Trotsky está admitindo as vítimas, as pessoas que mais estão sofrendo depois da legislação feminista, da mulher assalariada e de divórcio, aborto, são os filhos e as mães. E ele ainda diz que a própria juventude, o jovem, o senhor sabe, o senhor que é jovem, que o jovem não tem muita coisa na cabeça. O jovem que só pensa em fazer sexo, nessas coisas, mesmo esse jovem, esse da Rússia, estava reclamando da decadência moral da Rússia. Então nós temos aqui um quadro de decadência absurdo, e ele continua falando na página 26.
Olha o que estava acontecendo com as famílias, né? O jovem está reclamando, mãe solteira, filhos infelizes. Ele dá um exemplo de como a família foi destruída. O marido é comunista, a mulher não se importa com política. O marido está absorvido pela sua tarefa. A mulher dedica-se somente a cuidar do lar, porque elas não queriam mesmo assim ir para onde eles queriam mandar, né? Vivem em paz, fundamentalmente por causa da distância habitual. Porém, o comitê do marido, o partido do marido, a célula do partido, resolve que as estátuas religiosas e domésticas devem ser jogadas fora. O marido está disposto a obedecer, pois isso parece muito natural, tem a ver com a ideologia do partido. Mas a esposa acha isso uma catástrofe. Um fato aparentemente tão intranscendente mostra o abismo que separa as mentalidades das nossas famílias entre homem e mulher. As relações entre os sexos se deterioram. A família se desintegra. Poderíamos multiplicar até o infinito esses exemplos de tragédias domésticas que terminam da mesma maneira, com a desintegração da família. Com a desintegração da família. Ou seja, o próprio Trotsky está dizendo aqui que as famílias estão desestruturadas, que há desmoralização, e ele continua, e ele chega a defender. Existem, aqui na página 82, nós já estamos falando dele no exílio. Então, nesse começo nós estávamos ainda nos 5 primeiros anos do regime. Mas 20 anos depois, quando ele já estava exilado, ele é questionado por um entrevistador sobre o incesto. Então, olha, nós temos degeneração das famílias, os jovens estão infelizes, as mães estão infelizes, está tudo uma bagunça. E ainda perguntam ao Trotsky, é verdade que o incesto, relações entre pais e filhos, não é considerada uma infração criminosa? E ele responde, preciso admitir que esse assunto nunca me interessou. O governante máximo do país está desinteressado em saber se os pais estão fazendo sexo com seus próprios filhos. E ele termina. Me inclino a sustentar que precisamos neste campo a intervenção jurídica, que neste campo precisamente a intervenção jurídica pode fazer mais mal do que bem. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha, é ruim, não vamos criminalizar isso aí. Pode fazer mais mal do que bem criminalizar o incesto. E ele termina falando sobre crianças, a situação das crianças, que elas estão abandonadas, como nós vamos ver, inclusive em outras obras, inclusive obras feministas. O retorno às relações fundadas sobre o dinheiro leva inevitavelmente a um novo aumento da prostituição e da infância abandonada. O grande número de crianças abandonadas é indiscutível. É a prova mais trágica e incontestável da penosa situação em que estão as mães. Até o otimista da revista Prada se vê forçado a amargas confissões sobre esse assunto. O nascimento de um filho é para muitas mulheres uma séria ameaça. Então o próprio Trotsky, em inúmeros trechos do livro dele, vai dizer, olha, a Rússia, depois de 1917, 1918, 1920, dessa legislação feminista, está acabada, crianças abandonadas. A Kate Millett, lembram dela? Ela fez um compêndio, uma reavaliação do movimento feminista, onde ela pontua claramente que o movimento feminista é um movimento de revolução sexual, e aqui ela começa a fazer queixas também. Ela passa por toda a história, ela vem desde a Mary Wollstonecraft, desde o proto-feminismo até o feminismo da sua época, o feminismo de segunda onda. E nessa passagem ela cruza a história da Rússia e ela mesma reclama do que está acontecendo lá. E ela nos diz o seguinte, na página 166. Eu vou ler esse trecho para vocês porque são palavras de uma feminista falando sobre as consequências de uma legislação feminista em um país comunista. Ela diz o seguinte: na prática, a nova liberdade sexual foi em grande parte apanágio dos homens. Muitos fatos tendem a provar que, em certos planos, a situação das mulheres piorou durante os primeiros decênios da Revolução e que foram bastante exploradas do ponto de vista sexual. A grande massa das mulheres dificilmente podia aproveitar como os homens as novas liberdades sexuais. Tá, liberou o sexo para todo mundo pode fazer o que quiser. Quem disse que as mulheres querem e sabem aproveitar isso? Então, as ideias radicais das feministas e dos revolucionários, como Kollontai, foram refutadas e censuradas em público. Os próprios comunistas, a própria população de um país como a União Soviética estava reclamando dessa legislação e dessa flexibilização. Então, desses resultados desastrosos, aconteceu que foi necessário tomar uma atitude. Lembram que nós comentamos que o Stalin não é bem quisto pelos feministas?
Então ele teve que, olha, ou eu faço alguma coisa com essa mulherada, com essa legislação feminista, ou o Estado comunista, o nosso país, a nossa União Soviética vai sucumbir. É preciso tomar alguma medida, não é possível que essas crianças abandonadas, essas prostitutas na rua, esse número de divórcios absurdo. Então nós vamos olhar aqui rapidinho na obra da Wendy. Vocês lembram que nós falamos sobre ela? Wendy Goldman é uma obra de esquerda também, mas é justamente por isso que nós escolhemos esse livro, porque eu quero mostrar para vocês como as próprias feministas reconhecem em que situação estava a União Soviética. As crianças usavam os mesmos... Nós estamos na página 104, tá, pessoal? As crianças usavam os mesmos trapos sujos por meses a fio. Seus corpos estavam cobertos de chagas. Era inútil pensar em qualquer esquema educativo nesse pesadelo. As crianças não faziam absolutamente nada. Os mais velhos jogavam cartas, fumavam e bebiam. As meninas de 17 e 16 anos se entregavam à prostituição. E ela continua lá na página 294. Olha a situação em que estava a Rússia. Muitas mulheres, as próprias mulheres comunistas, tá? Muitas mulheres falavam diretamente contra a união livre, casamento livre, divórcio, todas essas coisas. Essas mulheres que eram comunistas começaram a reclamar dessa legislação feminista, insistindo que deveria ser estabelecido um número limite de divórcios. As mulheres estavam dizendo, pelo menos limita o número de divórcios, não pode se divorciar 120 vezes, né? Desesperadas. Uma operária têxtil disse: meu pedido às outras mulheres trabalhadoras é passar um decreto que termine com o casamento em série. Uma mulher trabalhadora da limpeza escreveu uma carta para o governo pedindo ajuda. Nós precisamos restringir o divórcio porque ele está deteriorando a Rússia e a mãe. Então, as mulheres estavam elas mesmas desesperadas com a legislação. Elas não conseguiram desfrutar, elas talvez não quisessem. É possível que as feministas parem para pensar em um momento e talvez nem todo mundo queira sair por aí se divorciando toda hora com 525 namorados. É preciso contabilizar isso. Vamos para uma revista... Novamente, para uma revista de esquerda, a revista Cult, número 220, que lá na página 42 também comenta a situação da Rússia nesse caso. Ela diz o seguinte: nós temos uma mulher trabalhando, leis feministas. Tais registros teriam tornado a vida mais fácil para as mulheres da burguesia. Veja, a mulher da burguesia está de boa, porque ela podia comprar nos novos serviços e frequentar os novos restaurantes. Lembra que o Estado vai oferecer tudo? Então a mulher tudo bem. Mas as mulheres trabalhadoras e pobres descobriram que a vida não era tão boa. Jornada dupla de trabalho, no espaço público, onde oferiam remuneração, no espaço privado do lar, onde continuavam a exercer as atividades domésticas, sobrecarregadas, mesmo que o Estado tenha prometido creche, lavanderia, isso não funcionou. Esbarravam em circunstâncias reais. Aqui na página 41, o escritor da revista de esquerda nos diz: os ideais feministas e marxistas estavam com um problema, um obstáculo. Qual obstáculo? Circunstâncias reais. A realidade da vida das pessoas não estava permitindo que aquela fantasia se cumprisse. A família, especialmente nas áreas rurais que viveram um processo de coletivização, se manteria como refúgio para crianças, velhos, mulheres e todos os tipos de desvalidos. Então, depois de tanta propaganda da destruição da família, de uma vida liberal, apenas aquelas pessoas que, no fim das contas, continuaram com as suas famílias, os agricultores que não se deixaram influenciar, por exemplo, apenas essas pessoas tinham um refúgio, um lugar para ter paz, para conseguir apoio quando alguém ficava doente, quando uma mulher precisava de ajuda, quando um idoso ficava enfermo, uma criança precisava de ajuda. Então, as famílias acabaram se mostrando, para quem ainda tinha mantido a sua família, o único refúgio. E aí foi que Stalin teve que voltar atrás. Não é possível, nós não podemos deixar a Rússia dessa forma como está, e vamos voltar atrás. E aí o Stalin começa a voltar atrás em absolutamente tudo. E a primeira coisa que o governo comunista volta atrás, arrependido de ter liberado, vejam só, aqui na página 168, 167 do livro da Kate Millett, nós lemos. Olha, o segundo plano quinquenal de Stalin proibiu em 1936 o aborto nos casos de primeira gravidez. Costuma dizer-se que foi nessa ocasião que Stalin consultou pela última vez a opinião pública. Ele era um ditador
mesmo assim, é mais punk ainda do que o Lenin, então ele também não discutia mais com a população, ele fez só o que ele achava certo. Em 1944, o aborto foi inteiramente abolido da Rússia, não pode mais abortar. Os comunistas disseram, não pode, não dá, não funcionou esse negócio. E a ajuda a uma mulher para abortar tornou-se passível de 2 anos de prisão. Então, se você ajudasse uma mulher a abortar, 2 anos de prisão. E aí o Stalin começa a fazer uma reforma moral, a radicalizar moralmente o país, como a única alternativa que ele encontrou para tentar fazer a Rússia não sucumbir economicamente. Vamos lá. O Stalin também, obviamente, ele não está preocupado em fazer as pessoas felizes. Ele só não quer que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas venha à falência, né, que ele perca a batalha, que os comunistas percam a batalha da Guerra Fria contra os capitalistas. É preciso que o Estado seja pujante. E para isso nós precisamos, pelo menos, não funcionou esse negócio de matar as famílias. Então vamos tentar um negócio de ressuscitar as famílias. E aí, o que ele vai fazer aqui? O aborto foi a primeira etapa, mas não foi a única das atitudes reacionárias. A legislação revolucionária também tinha proibido a homossexualidade. Então, para você hoje, querido, que é marxista, fofo, marxista, que é homossexual, que anda com as camisetas dos comunistas, a pena para quem fosse homossexual era de até 8 anos no regime comunista, tá? Então, você anota isso na sua cabeça. A educação de Stalin voltou a ser antissexual. Fizeram-se todos os esforços para perturbar, desviar, abafar a sexualidade dos jovens. Então, o contrário, não vamos mais incentivar sexo livre, cada um faz o que quer. Vamos fazer, gente, vamos atrasar a vida sexual, não precisa sexo precoce, não precisa sexo irresponsável. As escolas progressistas, como o Jardim da Infância Vera Schmidt, que tentava educar as crianças sem inibições sexuais, eu não quero nem imaginar o que era isso. Em 1930, o que é uma escola ensinando crianças sem inibição sexual? Se isso aqui tem a ver com pedofilia e aborto, não sei. Com incesto, enfim. Essas escolas liberais foram fechadas a pedido das autoridades. Em 1935, uma nova lei voltou a atribuir aos pais a responsabilidade pela educação e o comportamento dos filhos. Vocês vão voltar a ser responsáveis pelos seus filhos. Acabou esse negócio de escola pública mandando em tudo. A ideologia soviética comunista anunciou que a união sexual, a união entre um homem e uma mulher, deveria ser fecunda, gerar filhos e durar uma vida toda. Tá quase igual ao catecismo isso aqui, né? Um casamento indissolúvel e um casamento que gere filhos. Sexo e família, sexo e filhos passaram a ser novamente sinônimos. E o governo também passou a encorajar a autoridade paterna, a autoridade dos pais sobre os filhos. A nova lei de 1936 sobre o divórcio tornou passível, inclusive, de multa. A parte mais engraçada dessa reviravolta é que o Stalin criou um dispositivo legal onde as pessoas eram multadas por confundir paixão com amor. Você ia lá para se separar da sua mulher. Não quero me separar, eu quero me separar dela, não gosto mais dela. Ele dizia, mas então você vai pagar 300 rublos de multa, você confundiu paixão com amor. Na verdade, essa parte interessante, até cômica da legislação, era só para demonstrar como até o divórcio estava sendo desincentivado. Não era só o aborto, o assassinato de crianças. Até o divórcio, até a separação dos casais, até enviar as crianças para a escola pública como se elas fossem um estorvo, estava sendo desincentivado. Então, toda aquela legislação feminista que nós vimos, que foi uma legislação que aliou marxismo e feminismo na prática, ela sucumbiu. Os resultados foram desastrosos. E aqui nós encerramos mais uma vez com aquela mesma conclusão de sempre. Em quem estão os interesses de todos esses escritores? Liberais e marxistas, capitalistas? Em quem eles estão pensando? Na estratégia, na agenda política partidária deles, na estratégia de poder do regime deles, ou na verdadeira satisfação da mulher? Quem fala sobre o trabalho da mulher hoje está falando da satisfação dela, da felicidade dela, ou apenas incluí-la no mercado de trabalho para que isso tenha um reflexo econômico macro ou micro? Bom, nós estamos praticamente encerrando essa aula. Nós vimos lá na aula, na nossa aula primeira, número 1, nós falamos sobre a revolução sexual nos seus primórdios.
Na nossa segunda aula, nós falamos sobre a mulher sendo inserida no mercado de trabalho e o ponto de vista do John Stuart Mill como representante dos liberais. E agora, na nossa terceira aula, nós estamos vendo por que e como o movimento marxista manobra e precisa do movimento feminista para concluir a revolução socialista ou a revolução marxista. Na nossa próxima aula, nós vamos concluir o pensamento da primeira onda do movimento feminista, falando um pouco sobre as consequências dessa inserção da mulher na vida pública. Então, essa mulher que antes estava no privado, ela vem para o público agora, de duas formas. Trabalhar, né, fora de casa, nas indústrias, como secretária, como telefonista, como vendedora, né, essa mulher que nós conhecemos hoje, que atua publicamente, e ela vai vir também para a política. Então, por isso que na nossa próxima aula nós vamos conseguir falar um pouco sobre a questão do sufrágio e do direito ao voto. E vamos ter que voltar também um pouco nessa questão do trabalho para demonstrar como é que essa questão está relacionada à inserção da mulher no espaço público em si, seja através do trabalho ou seja através da política. Então, se você já quiser adiantar um pouco do contra-argumento para você chegar na próxima aula com o contra-argumento na ponta da língua, eu vou voltar nos livros que eu citei lá no começo da segunda aula sobre um contraponto. Esses 3 livros do Chesterton, O Essencial de Chesterton, A Superstição do Divórcio e O que há de errado com o mundo, são um ponto de vista completamente diferente de todos esses que nós vimos aqui, tanto dos liberais quanto dos comunistas, dos marxistas. O Chesterton começa a pensar sobre o que realmente faz a mulher feliz. O que as mulheres querem. Aliás, ele não gosta de usar essa expressão, as mulheres. Não existe esse coletivo de mulheres. Ele começa a pensar o que parece ser comum em várias mulheres é o que cada mulher individualmente pode gostar de querer fazer. E ele usa um exemplo muito bom que você pode se preparar para a nossa quarta aula. Ele fala, por que será que uma mulher se sentiria mais satisfeita trabalhando numa fábrica de alfinetes, que é um trabalho maçante, repetitivo e aparentemente sem vocação, do que se ela tivesse tempo, condições de passar suas tardes, seus dias com seu filho, com seu marido, com sua casa, com as coisas que são suas, ou desenvolvendo sua própria intelectualidade ou qualquer coisa assim. Enfim, são algumas reflexões que o Chesterton vai deixar pra gente e que estão nessas obras dele, que nós não vamos nos aprofundar, mas você pode pessoalmente buscar essas obras para estar preparado para a nossa quarta aula. Então é isso, obrigada.